Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho. Estou aqui com meu amigo, meu colega Adalto Araújo, aprovado em primeiro lugar no concurso FT 2013. E juntos vamos querer esclarecer com Adalto o que foi que ele fez, quais foram as estratégias que ele traçou, enfim, escutar como foi essa experiência que é muito demandada pelas pessoas. As pessoas querem saber o que nós fizemos para passar. E os primeiros lugares têm uma mítica, têm uma aura de superioridade que a gente busca esclarecer, se for o caso, Adalto, confirmar, ou então, se for o caso, desfazer esse mito que existe. Mas claro, em primeiro lugar, Adalto, mande seu recado aí. Primeiro agradecer a você, Daniel, pelo convite, cara, é um privilégio. Daniel, parceiro aqui meu de Cuiabá, o cara que me salva sempre que eu estou perdido aqui em relação a algum assunto da superintendência, eu recorro a ele, é o cara que sabe de tudo, de todos os assuntos. Então é um privilégio poder dar essa entrevista aí, bater esse papo. E é isso, meu nome é Adalto, eu tenho 30 anos, pessoal, fui aprovado no concurso de 2013, sou formado em Direito. E já adianto que essa história de superioridade, isso aí não existe não. Concurso público, quem já fez prova, quem está acostumado com essa rotina de estudo, sabe que é uma caixinha de surpresa. E aí pode acontecer de ser aprovado, pode acontecer de não ser aprovado. E por trás disso é dedicação, estudo, entrega, vontade. E acho que é mais ou menos por aí. Você esperava ser o primeiro lugar do concurso? Sinceramente falando? Daniel, Eu esperava passar. Pelo que eu comparei as minhas respostas com as pessoas dos fóruns da internet, eu pensei, eu tenho mais chance de passar do que não passar. Entendi. Não imaginei que seria o 20º, e pra mim tanto faria ser o 100º ou o primeiro. Mas, primeiro lugar, você imaginava ser? Eu não imaginava. Não imaginava, realmente pensava que eram 50 mil inscritos, né? Você pensar aprovação em primeiro lugar realmente é algo que muito fora, assim, né? Acho que ninguém pensa que vai ser o primeiro colocado. Mas eu pensava que eu não ia ser, mas eu tinha esse objetivo. Então, já até falei em algumas outras entrevistas que realmente eu tinha escrito na parede do meu quarto, né? Que eu seria aprovado em primeiro lugar. Mas eu usava aquilo mais como uma forma de me motivar para estudar mais. Eu pensava o seguinte, eu pensava que se tivesse alguém estudando mais do que eu não conseguiria cumprir aquele objetivo. Então isso me forçava a estudar um pouco mais. E aí realmente eu tinha esse objetivo, mas entre ter esse objetivo e pensar que realmente ele se realizaria, já acho que é uma grande diferença. Então eu não esperava realmente não, mas eu lutava por isso. Sem dúvida. Como é que era a sua rotina? Você, nessa época, 2013, você estava na faculdade, tinha formado, como é que você estruturava, por exemplo, uma semana típica de Adalto? Tá. Eu acho que os elementos aí que me ajudaram, né, nessa aprovação, com a colocação, ficar bem colocado no concurso, foi justamente a oportunidade que eu tive de ter acabado de sair da faculdade, ter acabado de fazer a prova, o exame da ordem, né, já fiz em Direito do Trabalho, então já tinha me dado uma bagagem, e eu tive a oportunidade de ficar o ano de 2013 só estudando. E não só estudando, como só estudando para o concurso de auditor do trabalho. Então realmente foi um diferencial, né? Eu consegui aí fazer uma carga horária semanal de estudo bastante importante, né? E acho que foi um diferencial. Então, durante minha preparação, uma semana normal para mim de estudos, meu objetivo era fazer 60 horas líquidas de estudo, Daniel. Que é uma quantidade que hoje hoje eu não faria, eu acredito, né? Mas realmente acho que na época eu estava muito entusiasmado, né? Era o meu único objetivo, não tinha um plano B, que talvez tenha sido até uma atitude um pouco irresponsável, né? Mas para mim deu certo. Então, como eu não tinha nenhum plano B, eu realmente me forçava a fazer isso. E aí uma semana minha normal era de 60 horas de estudo líquido, né? Tentava fazer ali 10 horas de segunda a quinta, na sexta eu já diminuía um pouco, fazia mais umas 10 horas no fim de semana e isso me permitiu, por exemplo, passar pelo mesmo material várias vezes. Então, assim, esses materiais mais consagrados que a gente tem aí para o concurso de auditor, que livro do Ricardo Rezende, material da Mara, que todo mundo conhece, assim, eu cheguei a ler 2, 3 vezes, revisar todos os materiais 2, 3 vezes. Então,
realmente a carga horária, essa carga horária mais significativa, ela te dá algumas vantagens sim. Mas é sempre bom a gente também tomar cuidado com o estresse, né? Como que vai estar aí a preparação do candidato em relação a se ele está se sentindo bem, se não está ficando muito ansioso, também precisa ser levado em consideração. Eu estudei os resultados de 2013 e a gente pega, por exemplo, a distribuição das notas, vem, por exemplo, a sua nota, em primeiro lugar, a de Leonardo, uma diferença relativamente pequena para a sua, e aí vem mais umas 3 ou 4 pessoas e o resto, os 95% da amostra. Essa carga horária, teoricamente, vai estar diretamente ligada a uma melhor nota. A gente pode concluir isso. E a parte negativa? O que é que você conclui hoje, mais experiente, já vivido, de que teria sido melhor talvez se você não tivesse feito isso? Porque a gente não quer passar a ideia de que só passa quem estuda 60 horas. Se você contrapõe a minha história com a de Adalto, são histórias completamente diferentes, mas que chegam no mesmo resultado. O que é que tem de negativo, o que é que você vê de negativo numa carga horária tão volumosa que, claro, é significativa? Na verdade, assim, o que eu estou contando eu sei que, na verdade, eu não conheço ninguém que tenha estudado 60 horas semanais durante aí praticamente um ano. E, então, assim, cada concurseiro tem sua história, tem sua forma de estudar, vai ter sua aprovação. Então, assim, não tem receita de bolo, né? Essa foi a minha história, mas a carga horária de 60 horas por semana, ela realmente me trouxe algumas dificuldades. Então eu tive problema mais sério assim, de ter taquicardia durante os estudos, né, de me ficar muito ansioso, realmente precisar, às vezes estava estudando ali, precisava levantar da cadeira para respirar um pouco, e tive problema com insônia, então tive dificuldade para dormir. Então assim, essa carga horária de estudo muito forte, ela tem seu peso, né? E realmente eu acho que principalmente para quem pensa em estudar, tá aí num processo de preparação mais longo, de 1, 2 anos, às vezes 3, 4, 5 anos, realmente eu acho que encontrar um equilíbrio pode ser mais saudável e também mais eficiente. Você sempre quis ser CFT? Como é que você descobriu que gostaria de ser CFT? Essa já é a pergunta pra gente desdobrar em outro tema que todo mundo me pergunta. Tá. Não, nem sempre. Eu não quis ser CFT desde sempre, não. Primeiro eu saí do ensino médio, fui fazer engenharia mecânica e tinha outras aspirações, tinha vontade de morar fora do país, mas em um determinado momento eu resolvi que eu queria fazer humanas, né? Queria passar por humanas, queria trabalhar com pessoas, ajudar as pessoas, conversar com gente, e aí fui pro direito. No direito eu me apaixonei primeiro por direito penal. Acho que todo mundo entra no direito quer mexer com júri, né? Crime, claro. Quer ser delegado, aquela história. Mas em algum momento ali me deu uma desesperança no direito penal. Eu vi que as coisas não estavam muito bem resolvidas no direito penal e fui para o direito do trabalho. No direito do trabalho eu descobri que era onde eu ia poder ajudar as pessoas, ia poder trazer um pouco mais de dignidade, né? E aí basicamente fiquei entre duas carreiras, a carreira de procurador do trabalho e a carreira de auditor do trabalho. Naquele momento eu não tinha o tempo de atividade e também entendi que a carreira de auditoria fiscal do trabalho, ela te dá a dinâmica do serviço, é uma dinâmica que me interessa mais, né? E a simplicidade da carreira também, frente às demais carreiras jurídicas, tudo isso me fez me apaixonar pela carreira da auditoria fiscal do trabalho. E aí, então, meu foco foi 100% auditor fiscal do trabalho e desde 2014 aí venho exercendo esse trabalho. Uma pessoa com a sua capacidade poderia ter prestado concurso para juiz, para procurador, poderia ter feito da nossa carreira só a carreira meio. Algumas pessoas se propõem a isso e são felizes, tanto aqui quanto em outros segmentos. O que é que você tem a dizer a respeito de ver a carreira de FT como uma carreira fim? Dos mais diversos espectros de uma decisão dessa natureza. Essa é uma decisão assim, muito complexa, né? E complexa porque eu acho que envolve questões muito pessoais, né? Eu acredito realmente que a carreira... Hoje eu sou auditor fiscal do trabalho por uma decisão, né? Eu sou muito realizado, gosto do que eu faço, acredito no que eu faço. Mas eu recebo os questionamentos diários, assim, de você nunca pensou em estudar para juiz, né? Principalmente da avó, da tia, né? Mas eu acredito que a carreira do auditoria fiscal do trabalho é uma carreira
que tem que ser levado com mais prestígio. Eu acho que o trabalho que a gente faz é um trabalho que ninguém faz. A gente tem a oportunidade de estar em lugares do nosso país, conhecer pessoas e ajudar pessoas que talvez nenhum outro órgão consegue atingir hoje, né? E acho que isso é muito especial. Eu tenho uma admiração, um respeito muito grande pelas carreiras de procurador de trabalho, juiz de trabalho, tenho muitos amigos que ocupam esses cargos, mas hoje eu me realizo na carreira de auditoria fiscal do trabalho. Acho que a gente hoje tem uma carreira legal, tem uma visibilidade também legal, a dinâmica do nosso serviço me atrai bastante. E esse contato direto com o trabalhador, né, com o povo mesmo, desde o grande empresário até o trabalhador ali em condição análoga de escravo, eu acho que enriquece muita gente. Mas também acho que para quem quer, por exemplo, pensa em ser, eu não sei, juiz do trabalho, ou procurador do Estado, ou não sei, defensor público, e quer estudar também para FT, enquanto não abre um outro concurso, o concurso fim, eu também acho, eu respeito, é uma decisão eu acho muito válida. Conheço pessoas que fizeram esse caminho, que deu certo. Então acho que é uma coisa que depende muito das ambições pessoais de cada um mesmo. Tem pessoas, inclusive, que entram com essa ideia na carreira, se interessam pelo que a gente faz e terminam fazendo do Ministério do Trabalho a sua carreira fim. Você, na sua rotina, você tinha apoio da sua família? Você contava as pessoas que estudavam, seus amigos? Você esperava esse feedback ou você adotava uma postura que muita gente também adota, de se focar solitária e anonimamente ali nos seus estudos? Eu acho que é um pouco de cada, né? Eu acho que é um pouco de cada. Primeiro que eu tinha todo o apoio da minha família sempre soube qual que era o meu objetivo, meu sonho, sempre coloquei quanto tempo eu precisava do apoio deles, apoio financeiro, apoio emocional e ao que eu estava almejando naquele momento. Então assim, sempre tive o apoio da família, dos amigos, mas eu também optei por me isolar um pouco, né, do restante do meu convívio. E eu acho que é uma decisão que ela precisa ser tomada. Eu acho que, é claro que tudo a gente tem que tentar achar um equilíbrio, né? Mas eu acho que realmente é preciso reconhecer que é uma fase difícil ali, que vai exigir algumas abdicações, né? A pessoa realmente vai ter que abrir mão de um pouco do seu convívio social, um pouco do seu convívio familiar e tentar achar um equilíbrio. Então, na época, por exemplo, eu não tinha rede social, acho que antigamente não era tão forte como é hoje, né? Sem dúvida. Mas eu acho que pelo menos limitar um pouco o acesso, assim, reduzir o número de rede social, eu acho que é importante. Então é interessante ter foco. A pessoa precisa reconhecer que ela está numa fase, que é uma fase temporária, que vai ser difícil, mas que vai valer a pena, né? Isso aí, acho que eu e você, acho que todo mundo que já conseguiu aprovação sabe que vale a pena. E nunca vi ninguém arrependido por ter estudado demais, né? Então... Inclusive eu gravei um vídeo, o que minha vida mudou depois que eu me tornei auditor. Porque todo mundo pergunta isso e claro, a gente termina tendo que contar a mesma história. Tem um vídeo a respeito disso aqui. A pergunta me fugiu, mas eu trago outro. A nossa autorização saiu em fevereiro de 2013. Nessa autorização você já estava estudando com força total? Você acreditava que ia sair, achava que não ia sair? Porque em 2018, assim como 17 e 16, a gente vive uma incerteza. Sai, não sai, autoriza, não autoriza. Fevereiro de 2013, de 0 a 10 no comprometimento dessa meta. Como é que estava, Adalto? Daniel, eu gosto muito de contar essa passagem da minha vida, porque eu comecei a estudar na sexta-feira de carnaval, sexta-feira que antecede o carnaval, né? De 2013? De 2013. Então, assim, sempre pulei carnaval, sempre gostei de carnaval. Mas em 2013 eu tinha terminado a faculdade, tinha feito o exame da ordem e ali eu senti que a responsabilidade chamou e que eu não podia me dar o luxo de pular carnaval. Eu tinha acabado de passar no exame da ordem, então eu não havia começado a estudar ainda para auditor de trabalho. E era uma sexta-feira de carnaval, antes da semana de carnaval propriamente dita, eu tomei a decisão de começar a estudar. E ali eu comecei a estudar. Recusei. Você realmente começou naquela sexta-feira? Exatamente, na sexta-feira de carnaval. Então não existe só pessoa que começa a dieta na sexta, não.
cara que começou a estudar numa sexta de carnaval. E eu acho que isso é um simbolismo muito grande, né? Que mostra a vontade, determinação. Porque é uma dedicação muito grande. Todo mundo gosta de carnaval, né? Acho que Você pode perguntar, alguém poderia falar, o que são 4 dias? Deixa da sexta para quarta, mas vá. E eu acho que aí foi muito interessante porque eu comecei a estudar na sexta de carnaval e na quarta-feira de cinza veio a autorização. A nossa autorização veio numa quarta-feira de cinza, logo depois do carnaval. Então assim, eu imagino que ao mesmo tempo que me levantou, que eu fiz, tomei a decisão certa, também derrubou muita gente. Que às vezes a pessoa estava se recuperando ainda do carnaval, né, curando uma ressaca, e ali, quarta-feira de cinza, amanheceu com autorização. Então assim, quando saiu a autorização, eu estava começando os estudos, mas eu já comecei com foco total, e aí só parei mesmo depois da fase discursiva. Mais um marco que eu acho que é essencial para as pessoas, eu sempre divido alguns marcos, por exemplo. Autorizou o concurso, publicou qual vai ser a banca, publicou qual vai ser o edital. Acredito eu que você também não esperava por aquele edital CESP. Como você recebeu essa notícia e o que foi que você fez? Acredito que nesses fevereiro, março, abril, maio, junho, 5 meses, você já tinha produzido pra caramba. Mas, com certeza, como você recebeu a notícia, o que foi que você fez? Eu acho que isso foi um baque, né, para acho que os 50 mil candidatos que estavam inscritos. Acho que quando ficaram sabendo ali do que seria o CESP, né, a banca organizadora, e quando viram o edital com contabilidade, auditoria, direitos humanos, acho que isso explica até um pouco porque que o número de abstenção, né, nós tivemos aí quase 40% de abstenção na prova. E eu confesso que quando apareceu lá contabilidade, eu que nunca tinha visto contabilidade, nunca tinha visto auditoria, nunca tinha visto... O que mais que teve? Teve aquela parte de saúde e segurança do trabalho, um pouco mais para a medicina do trabalho também. Direitos humanos, nunca tinha caído. Então eu fiquei uns 3 dias ali achando que não ia dar. Que ali o sonho tinha acabado, que eu tinha que já cheguei a pensar em outros concursos. Parênteses. O cara que passou em primeiro lugar achou que não ia dar. Porque as pessoas acham que do momento que você toma posse, vira uma chave e você se torna alguém superior aos outros. Que não tem medo, não tem fome, não fica duro, não acha que vai dar certo, vai dar errado. E aí, foi o que você fez depois desses 3 dias? E eu confesso que eu levei um tempo até sair desse estado emocional que eu tava de descrença total. Pronto, agora não vai dar mais, já comecei a pensar em outros concursos. Mas aí de repente eu comecei a ver que na verdade todo mundo estava naquele mesma situação. As pessoas que estudavam contabilidade era o pessoal que estudava para fisco, receita, não tinha o domínio que eu tinha de direito de trabalho e saúde e segurança. Quem tinha o domínio das matérias básicas de FT não tinha o domínio dessas matérias que são aí mais típicas de fisco, né? Então eu vi que tá todo mundo no mesmo barco, e a primeira coisa que eu pensei foi que eu não iria desistir de nenhuma matéria. Eu pensei que a banca poderia ser muito desproporcional, poderia acontecer de ser desproporcional, e a gente depois viu que realmente houve algumas desproporções na prova. Então minha estratégia foi o seguinte: nessas matérias que eu não conhecia nada, eu precisava fazer o básico, o mínimo, aquilo que todo mundo que estudou ia fazer. Eu vi algumas pessoas... Quanto você supunha que seria esse mínimo, mais ou menos? Eu estudei para fazer 50% dessas disciplinas, né? Estudei para fazer 50%. Eu achei que era o possível de ser feito com 2, 3 meses de estudo, né? Para disciplinas que eu realmente nunca tinha estudado, não sabia o que era um balanço contábil, realmente não conhecia a contabilidade. Então me planejei para fazer pelo menos 50%, e foi mais ou menos o aproveitamento que eu tive. Tive um aproveitamento muito ruim em economia do trabalho, acho que todo mundo na primeira fase foi realmente uma dificuldade muito grande. E no restante, as matérias que eu não conhecia, eu fiz mais ou menos 50%, que foi mais ou menos aquilo que eu tinha me proposto. Você sabe que concurseiro é bicho curioso, né? E vieram me dizer que, não sei se você já disse isso em algum lugar, que você deixou muitas em branco na prova do CESP. Eu já deixei poucas em branco. Só que entre eu e você tem uma diferença de mais ou menos 20 posições. Mais ou menos não, 20 posições. Qual foi a estratégia de prova que você estabeleceu, se é que você estabeleceu alguma racionalmente falando, para eu vou deixar tantas em branco, esperando converter tantas para ficar com tantas? Você pensou nisso em algum momento?
Eu pensei o seguinte... Você tem o número de questões que você deixou em branco? Você lembra aí? Eu tenho. Eu pensei o seguinte, como você não esquece, você também não deve esquecer da sua prova também. Eu pensei o seguinte, Daniel, eu cheguei na data da prova, tinha muito medo de não ser aprovado, mas eu sabia que eu estava relativamente preparado. E eu pensei o seguinte, se tudo ocorrer bem, pelo menos para a segunda fase eu consigo passar. E eu falei assim, eu não posso arriscar. Então a minha estratégia foi não colocar minha aprovação em risco. Então eu preferi não arriscar para ter uma nota maior, eu preferi uma posição mais moderada, porque eu achei que eu estava relativamente bem preparado. E então assim, eu deixei 40 itens em branco, que é uma quantidade significativa, alta, né? Praticamente 20% da prova eu deixei em branco. Deixei 20% da prova em branco e aí tive a sorte de errar pouquíssimos itens realmente, como eu deixei muito em branco. E realmente o tempo faltou para eu poder voltar nessas questões em branco e dar uma atenção maior para elas. Se você tivesse tido chance, você teria respondido alguma delas? Com certeza. Eu teria feito aí, acho que pelo menos mais uns 10 itens eu teria feito. Porque realmente deixar 40 itens em branco é difícil. Depois você sai bem para trás, né? Só para fim de comparação, a gente não vai entrar nesse assunto diretamente hoje. Eu deixei apenas 5%. Eram 220, eu deixei 12 itens. E é legal ver como que estratégias diferentes também, ambas conseguem ter sucesso. Né? E retomando o que o Adalto falou, quando ele fala que contabilidade assusta e economia do trabalho assusta, eu acho que é quase unânime. Contabilidade, ainda que para contadores em muitos casos não é uma matéria simples, e economia do trabalho, exceto para economistas ou para algumas pessoas que gostam muito desse assunto, é uma matéria bastante complicada, só para você não achar que o perfil do auditor é aquele cara que sabe de tudo sobre tudo. E falando do perfil do auditor e traçando esse paralelo entre perfil do auditor e perfil de prova, o que é que você acha que deve ser hoje uma estratégia de quem está esperando o próximo FT? Porque a gente sabe, pode vir isso, pode vir aquilo, quais seriam hoje os seus cenários a traçar para o próximo concurso, fosse você o aluno, fosse você o coach? Tá. Eu acho que hoje, Daniel, um consenso que a nossa prova ela foi um pouco fora da curva, né? Ela acabou focando em algumas matérias que não são consideradas como fundamentais para o dia a dia do auditor e acabou deixando algumas mais importantes de lado. E tudo isso gera uma insatisfação, né? Acho que no órgão e nos próprios concurseiros. E tudo indica de que na próxima prova a gente vai ter um contra-ataque a isso. Então realmente o que deve acontecer é foco nas matérias básicas, aquelas que a gente usa no dia a dia mesmo, que é direito do trabalho, é falar de trabalho escravo, é falar de direitos humanos, é falar de saúde e segurança do trabalho, e saúde e segurança do trabalho principalmente falar sobre as normas regulamentadoras. Então eu acho que o foco do concurseiro hoje, quem está começando a estudar ou quem já está nessa caminhada, é se dedicar a essas duas matérias básicas. Primeiro, né, direito do trabalho, saúde e segurança do trabalho, as normas regulamentadoras. A partir daí, pensar também em estudar direito constitucional, direito administrativo, português, raciocínio lógico. Isso aí é o básico, certo? Eu deixaria algumas matérias que apareceram na última prova para um momento posterior. Principalmente para quem está começando agora, não faria, por exemplo, começaria a estudar contabilidade, auditoria, informática. Acho que são matérias que podem não aparecer e eu esperaria que pelo menos a banca houvesse pelo menos algum detalhamento em relação a qual banca que vai ser para começar a estudar essas matérias. Então, no geral é isso, foco nas matérias básicas, muito direito do trabalho, muita norma regulamentadora, muito direitos humanos. Já começaria a estudar direito previdenciário, que é historicamente uma constante. Sempre caiu. Exatamente, sempre surpreende, é muito importante também ter uma base forte dessa matéria. E deixaria essas matérias, principalmente essas que vieram com o CESP, para começar, principalmente para quem está começando. E acho que quem já tem domínio nas outras, de repente pode até se arriscar em algumas dessas outras. Mas para quem está começando agora, esperar alguma definição sobre a banca para poder se aventurar nessas matérias aí. Você sabe que quando a gente encontra alguém com quem se quer conversar muito, os assuntos eles fluem, o tempo passa. A gente poderia falar ainda de segunda fase, da experiência da Adalto com trabalho escravo, dos primeiros momentos aqui em Cuiabá, da escolha de lotações.
mas eu vou fazer uma pergunta final, que a gente já está terminando o nosso tempo. Adalto, você recomenda quais tipos de decisão para um candidato? Aliás, são duas perguntas. Quais materiais você utilizou e quais você utilizaria? E deixa aí umas 3 ou 5 dicas que você considera essenciais para um candidato que esteja pleiteando no próximo FT. Então, materiais e esses recadinhos finais. Vamos ver o que a gente pode compartilhar. Material, pessoal, eu acho que todo mundo quer muita gente me pergunta se eu posso usar o pacote desse site, posso comprar esse pacote ou aquele, e eu sempre respondo que não. Infelizmente a gente não tem nenhum pacote que supre todas as necessidades do nosso concurso. Então realmente é preciso fazer um trabalho de garimpagem mesmo, para pegar em cada conjunto aí aquele material que melhor atende cada disciplina. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar por livros, sei que tem gente que não gosta, mas eu acho muito interessante também conciliar o estudo, usar alguns livros para as matérias mais básicas, né, direito do trabalho, constitucional, e usar os PDFs, né, os materiais mais objetivos para as matérias mais técnicas, né, que fogem um pouco dessa, que não tem grandes materiais, grandes doutrinas, né. Então eu acho que basicamente isso, tentar conciliar mais de uma forma de estudo. Então livro, PDF, não se pegar só um pacote, tentar procurar fontes diferentes, porque realmente a gente tem materiais de qualidade em alguns conjuntos de materiais, mas também tem materiais que talvez não tenham a mesma qualidade, então é preciso garimpar. Acho que material é isso. Você fazia muita questão? Eu fazia, Daniel. Como é que você dividia a frequência das questões, por exemplo? Daniel, eu fazia muitos exercícios, mas eu realmente sempre gostei muito de estudar teoria, né? Sempre gostei muito da teoria. Acho que, sei que muita gente foi aprovado assim, praticamente estudando só com exercício e estudando aquilo que erra nas questões. Acho que é uma estratégia válida, mas para mim nunca funcionou. Sempre gostei de dar uma atenção maior para a teoria, mas eu sempre procurei pelo menos dedicar mais ou menos de 20 a 25% do meu tempo para resolver questões. 20 a 25% do tempo. Então, na proporção de 60, seriam 15 horas na semana, o aluno aí faz o ajuste como for. Isso para mim, para eu que considero que não faz tantas questões. Então, acho que para quem gosta mesmo de questões, sente que aprende com isso, pode dedicar até mais tempo. Perfeito. Pessoal, e assim, tentar deixar uma mensagem final aqui, e assim, acho que a ideia aqui não é nem dar tantas dicas, mas é realmente mostrar um pouco de solidariedade. Porque eu sei que essa fase é uma fase muito difícil, para mim foi uma fase muito difícil, né? A gente ficou muito nervoso, muito ansioso, são muitas abdicações, mas é uma fase, pessoal, uma fase, e a gente hoje ocupa um cargo que a gente toma decisões muito importantes, né? A gente tem um impacto na vida das pessoas, tanto a gente ajuda a vida de pessoas, como também a gente impõe penalidades, pode né? prejudicar. Exatamente, muito importantes a algumas pessoas. Então, assim, o mínimo que se espera de uma autoridade que vai ter atribuições tão importantes é que realmente se prepare de forma adequada para que quando chegar a exercer essas atribuições o faça de forma adequada. Então, primeiramente isso, pensar que o cargo que você quer ocupar é um cargo muito importante e que você precisa se preparar para ele, né? Acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é aprender sobre a carreira. Aprender o que o auditor fiscal do trabalho faz no dia a dia, quais são as suas atribuições, quais são os valores da carreira, o que pensam o pessoal que já é auditor fiscal do trabalho e começar a alinhar esses valores com os valores da carreira. Eu acho que a pessoa que quer muito ocupar um cargo público, mas não está com os seus valores dissociados daquela carreira, ela vai ter mais dificuldade de se motivar, vai ter mais dificuldade de compreender por que o agente ele tem que tomar aquelas decisões. Então acho que é preciso se identificar com a carreira. E acho que por último falar, pessoal, que para quem já passou, que vale muito a pena, né? Acho que qualquer abdicação, eu tenho uma frase que eu gosto muito que escrevia também na parede do meu quarto, a parede do meu quarto era toda rabiscada, que é sempre melhor você se sentir cansado, né, desgastado do que arrependido.
porque o arrependimento depois, se não der certo, se arrepender porque você não estudou, eu acho que é muito mais difícil que todo aquele desgaste. Então assim, vale muito a pena, é um período de abdicação mesmo, precisa ter concentração. As redes sociais hoje estão no nosso tempo de uma forma desproporcional, né? Atrapalha. E é isso, mas no final vale a pena. Este foi Adalto Araújo, trazendo aí um pouco da sua trajetória. Não à toa ele alcançou o que alcançou, porque se dedicou muito e fez por merecer a posição que ocupou e o prestígio que tem em ser primeiro lugar em um dos concursos que podemos dizer está talvez entre os mais difíceis do Brasil. Fica aquele gostinho de quero mais, porque claro, a gente poderia abordar muitos outros assuntos, mas muito obrigado, Adalto, prazer. E os comentários, já imagino, serão muitos, porque as pessoas querem conhecer e quando elas se aproximam, elas criam essa identificação. E Adalto, pessoas como você, como eu, como o Bruno, como o Ingrid, como tantos que estão nas redes sociais, como o Ricardo Rezende, Flávio Nunes, Mara, inspiram as pessoas que estão do outro lado. E esse contato que elas têm é um momento aí quase que mágico para elas verem que aquele cara que chegou também sofreu, também chorou, mas graças a Deus colheu o fruto. É isso aí. Daniel, agradecer, obrigado de novo, cara, o espaço aí, a oportunidade de poder falar um pouco pro pessoal que eu sei que está numa fase difícil e que realmente é interessante. Na minha época eu gostava sempre de ler os depoimentos do pessoal aprovado e sei que isso faz diferença. Então, já também parabenizar você pelo esse trabalho que você faz nas redes sociais aí, que eu sei que é muito importante para quem está estudando. Valeu! Valeu, pessoal!